professora de histologia e embriologia. Daí eles excluíram e era um fórum que a maioria já tinha respondido. Ela tá tentando resolver. Tá tudo assim no sistema. Então, e o que eu tenho feito desde ontem é, primeiro, que eu não estou dando 24 horas, eu estou dando 48 horas para responder o fórum, tá? Professor, já gosto de você é gente boa pra caramba. Que é isso? Também, professor. Na verdade, assim, eu só tô tá vendo... querendo uns meio ponto já, professor. Tô vendo. Mas eu sou macaco velho. O que acontece é que eu tô vendo que tá tendo dificuldade. E essa questão do fazer agora ao vivo ou não fazer agora e fazer depois, a gente tá dando 24 horas, então a gente tá dando opção para vocês fazerem agora ou fazerem depois. Então, para mim, não tem por que dar meio ponto só para quem está participando no momento. Então, para mim, vai ser... Participou, independente do horário, vai ter a nota total. Legal sua conduta, professor. Parabéns. Então, assim, e o que eu queria avisar era isso também, né? Que eu tô com essa questão de não poder responder. Então, eu não sei o que fazer, se depois, mais tarde, voltar a funcionar direito, eu vou responder. Se não, infelizmente, eu vou ficar meio no vácuo e tento responder ou pelo menos comentar o que vocês fizeram na semana que vem, no começo da aula. Tá? Só para deixar isso já certo com vocês. Então, se de repente não aparecer nada escrito ali durante a semana, é porque realmente eu não tive acesso. Tá bom? Aí, então, tem a atividade, eu já vou falar da atividade, está relacionada bem à questão de comportamento de farmacêutico, então eu coloquei lá um linkzinho para vocês acessarem. Eu, particularmente, fiquei bem chocado com o comportamento desse farmacêutico, mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, tudo mais. Nunca imaginei que eu fosse ver uma situação assim, mas a gente tem que saber separar muito bem o que é profissional e o que é particular, né? E, bom, depois vocês dão uma olhadinha lá, vocês veem o que é e fazem o comentário de vocês. Professor, não está aparecendo na sua tela. Então, não sei por que não está aparecendo nem eu não estou conseguindo nem deixar o vídeo nem a minha tela, mas eu já vou colocar aqui de volta. Vou tentar colocar o material. Professor, quando eu vi o fórum, eu achei que você tinha colocado o link errado. Não entendi. Quando eu vi o fórum, que daí do site farmacêutico, eu achei que você tinha colocado o link errado. Não, é aquilo mesmo, você viu? Então... Eu também comentei isso, professor, também achei. Que mentira, eu também, quando eu vi, eu fiquei bem... Eu disse, nossa, eu nunca vi coisa igual. Mas, enfim, vocês vão colocar os comentários de vocês depois. Quero ver o que vocês acham. Beleza? Vamos começar aqui, então, falando da conduta e da postura do profissional? Então, primeiro a gente tem que pensar, né, não na gente como o profissional, né, o trabalhador, mas na visão que os outros têm da gente. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. O paciente, o cliente, o usuário, o que ele espera da gente? Ele espera encontrar alguém. Infelizmente, muito da aparência é o que realmente, às vezes, a tua aparência é que vai, muitas vezes, fazer com que a pessoa tenha uma primeira impressão sua, né? Então, quando se fala em farmacêutico, quando se fala em profissional da saúde, sempre se pensa num profissional bem vestido, de boa aparência, né? Com uma boa formação e com várias qualidades, simpatia, inteligência, honestidade, paciência e tudo mais, para que você realmente possa passar seus problemas para ele e começar a confiar nele.
não sei o que vocês acham, mas eu pelo menos tenho essa impressão. Se eu vou ter que contar uma parte da minha vida para alguém, pelo menos essa pessoa tem que me passar confiança. O que vocês acham? Perfeito, professor. Acho que a aparência conta muito. Então, infelizmente, né? É a primeira. Não digo nem a coisa que aparência chama de atenção. bonito ou feio, mas digo a aparência da vestimenta, o modo de se comportar. Exato. O comportamento, o modo de O se jeito como a pessoa portar. te trata também já vai definir, tipo, se você vai ficar confortável ou não, sabe? Exato. Perfeito, Gabi. Até aquela coisa mais simples assim, quando você é recebido com um sorriso ou com uma cara feia, vai fazer toda a diferença, né? Já muda Quando completamente. você é recebido com cara feia, você já vai armado, você já chega armado, você já chega escondendo as suas... você coloca as suas armas para fora ao mesmo tempo que você esconde os seus problemas, né? Então, como que um profissional vai conseguir obter informações do paciente se ele, né, já cria uma armadura no paciente na hora que ele encontra o paciente? Então, a visão do paciente é bastante importante. A visão do paciente é que vai determinar realmente se ele vai te contar os seus problemas ou não. É o ponto primordial, né, professor, para você ganhar confiança e passar segurança para a pessoa, né? Com certeza. Até uma coisa que eu acho bem interessante, principalmente no balcão da farmácia, né, é a questão de você não precisa saber, né, tudo, você não precisa ser a pessoa assim mais inteligente do mundo que eu digo assim, de conhecimento, ter todo o conhecimento, mas a questão de você transmitir a confiança e transmitir para o paciente que se você não sabe de alguma coisa, você vai atrás e você vai resolver o problema dele, faz uma diferença muito grande. Às vezes a gente vê pessoas que têm um conhecimento tão grande, mas ao mesmo tempo elas têm uma falta de empatia tão grande que o que adianta aquele conhecimento todo, né? Então você tem que, na verdade, reunir várias qualidades, né? E às vezes o conhecimento nem é o primordial. O conhecimento pode até ficar em segundo plano. Até porque ninguém sabe tudo, né? Mas o fato de você passar confiança e você mostrar que você pode ir atrás do conhecimento é bastante importante. Então, essa imagem, né, é a imagem que todo mundo espera, não é só o paciente, é o próprio funcionário que trabalha com o farmacêutico, é o empregador, é o profissional da área de saúde. Todo mundo, na verdade, acaba esperando isso do profissional. E que imagem, então, que o profissional deve transmitir? Tem um autor que fala que o desenvolvimento e a construção da imagem profissional adequada requerem posturas, hábitos e atitudes apropriadas. Então, a imagem que o profissional vai transmitir, ela se dá em 3 momentos, e esses momentos são muito, alguns deles são muito rápidos, né? Então, tem a questão da primeira impressão, e a primeira impressão, já diz o ditado, é a que fica, né? Ela é construída assim imediatamente, nos 3 primeiros segundos, o bater o olho, você já vai fazer você como paciente, você como prescritor, você como funcionário, você já vai fazer a sua primeira avaliação inicial, né? E o que vai contar? Aparência e vestuário, adequação de linguagem, tom de voz e a linguagem corporal. A linguagem corporal é uma coisa muito importante. A gente não tem muito controle sobre ela, mas o ideal é que a gente tenha o controle, porque às vezes a gente está falando uma coisa e o nosso corpo está falando outra. É muito interessante, porque você pode estar falando uma coisa, tentando passar uma coisa, e o teu corpo está mostrando uma outra coisa, e quem está olhando para você é
instintivamente consegue detectar a tua linguagem corporal e é na tua linguagem corporal que ele vai se basear. Então, no que você está falando, muitas vezes não é o ponto principal para a pessoa fazer uma avaliação sua e ter essa primeira impressão. Concorda comigo? Na verdade, eu concordo bastante, principalmente até em relação à entrevista para a área de saúde, porque quando você passa por uma avaliação para entrevista, o que acontece? Muitas vezes eles não estão nem prestando atenção no que você está falando, mas qual a tua maneira de ficar com as mãos, de mexer no cabelo, de mexer na boca. Então, aí eles pegam muito, né, professor? Isso mesmo. Isso é intencional numa entrevista de emprego, só que a gente faz isso sem intenção. Então, muitas vezes, você está de frente com o farmacêutico fala com você de braço cruzado, você já sabe que ele está, de alguma forma, tentando se proteger, está se fechando. Muitas vezes pode ser uma questão de insegurança do que ele está falando, desconhecimento do que ele está falando, ou alguma outra coisa que ele está se protegendo de você. De repente, você está conversando com alguém que está, ao invés de estar olhando nos teus olhos, está olhando para outra coisa, está fazendo outra coisa. Já demonstra uma falta de interesse no que você está fazendo. E assim por diante. Então, essa linguagem corporal é bastante importante, porque a gente detecta esses sinais sem perceber, mas o cérebro da gente processa isso muito rapidamente. Então, quando você vê uma pessoa que não está olhando para você, pode ser que o teu consciente nem se dê conta disso, mas o teu inconsciente está dizendo que ele não está nem um pouco interessado em você. E essa primeira impressão é o bater o olho mesmo, é você bater o olho e você já faz uma avaliação inicial. E essa primeira impressão é a impressão, não que ela fique, mas é a impressão mais difícil de você tirar se de repente você estiver enganado. É difícil de mudar essa primeira impressão. Então, isso acontece nos primeiros segundos. Daí a gente forma aquela imagem inicial que você vai fazer... Ih, tem um zerrinho ali, aquele C e aquele D não existem. Tenho que tirar antes de mandar para vocês. Então, essa imagem inicial, ela começa a se construir nos primeiros contatos que você tem. Então, você como cliente, você tem aquela primeira impressão, né? Depois você começa a fazer uma avaliação um pouquinho mais abrangente da pessoa. Você volta uma segunda vez lá no balcão da farmácia, você vai construindo essa impressão, né? E alguns fatores como o teu comportamento, a tua postura, principalmente a questão ética e a questão de conhecimento, vão, nesse momento, ajudar bastante a você confiar ou não naquele profissional. E a questão do conhecimento aqui não é você realmente saber, mas você saber, e quando você não sabe, você se dispor aí atrás do conhecimento, certo? Não existe o profissional que sabe tudo, não existe o profissional que entende de tudo. A gente entende daquilo que é o dia a dia da gente. Por mais que vocês façam uma faculdade que é super abrangente, quando vocês estiverem lá no local de trabalho de vocês vão, o maior conhecimento que vocês vão ter é em relação ao local de trabalho, em relação àquela área da profissão. Se você está trabalhando com medicamento, você vai entender mais de medicamento, mas principalmente daqueles medicamentos que fazem parte do teu dia a dia. Então, o conhecimento é nesse ponto que eu estou falando para vocês, é o saber passar a informação, e é o saber dizer, olha, eu não sei, mas eu vou correr atrás, eu vou buscar essa informação. Humildade, né, professor? Ter humildade é tudo. Saber dizer quando você está certo, mas também saber reconhecer quando você não sabe de alguma coisa. Exatamente. Então, isso é construído aos poucos, né? Essa confiança, essa rede que se forma, é
construída aos poucos, né? Então, depois de você, muitas vezes, e vocês já devem ter passado por isso, você ter uma impressão ruim num primeiro momento, e depois desfazer essa impressão a partir do momento que você vai tendo mais contato com a pessoa. E aqui é a mesma coisa. Muitas vezes a primeira impressão já é suficiente para você começar a adquirir confiança, mas às vezes não. Até depende, às vezes, até do próprio momento que você se encontra, né? Mas, na verdade, isso vai se construindo aos poucos. E daí a gente tem lá, né, num momento posterior, a imagem propriamente dita, né, que ela é construída com mais tempo, se aprofundando mais ainda, né, dentro desse contato, aí você se aprofundando mais, inclusive, o próprio conhecimento do profissional, mas não o conhecimento científico, mas o conhecimento dele como pessoa, o conhecimento dele como ser humano. Isso é bastante importante. Isso é bastante importante para que nós farmacêuticos, tenhamos essa consciência, porque isso é que vai fazer com que os nossos clientes, os nossos pacientes tenham confiança na gente e vocês sabem que os clientes são as pessoas mais importantes para o nosso trabalho, né? E para o local onde a gente trabalha. Então, essa confiança vai fazendo com que o nosso trabalho e o nosso estabelecimento sejam cada vez mais bem vistos dentro da sociedade. A imagem propriamente dita, ela vale às vezes mais do que um próprio currículo, né? Só por indicações de pessoas falando, né, daquele profissional. Com certeza. Quantas alguns vezes médicos, né, que a gente... Sim. Professor, eu Oi, acho que diga. o que acontece bastante é que eu percebo muitos profissionais que já, tanto médico quanto farmacêutico, que eles já têm mais experiência ou já são mais idosos, às vezes eles tratam as pessoas com muita arrogância, porque eles acham que não tem mais nada a aprender, sabe? Então, às vezes, não tem o porquê ouvir aquela pessoa, o que ela tá falando, os sintomas que ela tá tendo. Eles simplesmente tratam ela como se fosse só mais um precisando de remédio, sabe? Uhum, uhum. E quando a pessoa ela entra assim na profissão e ela tá querendo aprender sobre novos casos, você percebe que ela tem mais compaixão assim com a pessoa, ela trata melhor. Ela é mais simpática, sabe? Sim. Esses profissionais queimam a gente, né, professor, da área de farmácia, né? Então parece que estão insatisfeitos, né? Muitos estão insatisfeitos, né? Vamos ser bem sinceros, né? Mas essa questão da insatisfação pessoal, ela não pode sobrepor o teu trabalho, né? Você pode estar insatisfeito num lugar porque tem um salário que não é bom, porque não tem condições de trabalho adequadas, mas por que você vai, vamos dizer assim, descontar, entre aspas, no seu cliente? Qual que é a culpa dele em relação a isso? Você já atendeu milhares de pessoas com o mesmo caso, cada pessoa é um indivíduo único, né? Então, ela está necessitando também da sua atenção. Com certeza. Não tratar só como, é só mais um, só preciso disso, toma, tchau. Aí acaba que na verdade... Não sei, professor, eu penso assim, que na verdade assim, não é nem por ser mais velho ou mais novo, tá mais relacionado à insatisfação profissional. Porque até, inclusive, esses tempos atrás, eu peguei um médico que era um senhor de idade, que ele atendeu assim, ele fez uma consulta que há muito tempo eu não via um médico com tanta atenção que nem aquele. Uhum. Ou seja, aí você acaba percebendo que a pessoa está ali, não como profissional, mas acima de tudo ele ama a profissão dele primeiro, né? E eu acho que é um ponto primordial para você se dar bem, né? Para você realizar o seu trabalho dizer bem. Que uma pessoa que tem uma experiência vai ser grossa. Só dei um exemplo, sabe? Porque eu já fui atendida. Sim, Gabi, eu entendo que ou algo assim, tem sabe? bastante. Você tinha muita experiência.
e às vezes não tratou tão bem quanto uma pessoa que acabou de entrar, mas é muito relativo, né? Tem pessoas que realmente estão na profissão e amam e tratam as pessoas muito bem. Mas eu concordo com você, Gabi, porque que nem eu falei, fazia muito tempo que eu não via uma pessoa atender tão bem que nem aquele médico atendeu, sabe? Porque na maioria das vezes é o que a gente encontra, médicos, farmacêuticos, que às vezes você chega, a gente vê assim que tem muitas falhas, né? Sim, com certeza, mas isso não é culpa do outro lado, né? Isso não tem uma justificativa. Eu acho que seu trabalho, né? Não sei, eu pelo menos vejo assim. Você luta para se formar, você luta para ter um emprego, você luta para construir o seu perfil profissional. Por que você não vai usar isso? Por que você, de repente, porque está insatisfeito num determinado local, por algum motivo, algum problema pessoal, sei lá, você vai jogar tudo isso fora? É só separar bem as coisas. Seu profissional, você vai sair daquele local que você não está satisfeito, você vai para um outro lugar que você esteja satisfeito, e você vai se queimar porque você estava num momento, num local onde você não estava muito bem. Porque, queira ou não queira, você acaba queimando, né, um pouco a sua... Aquela coisa que eu sempre penso assim, se está insatisfeito, né, professor, não adianta ficar parado no mesmo lugar e reclamar ou atender mal. Se está insatisfeito, vai à procura de um novo objetivo, uma nova ambição, um novo trabalho, uma melhoria para si próprio, né, porque automaticamente acaba melhorando a vida de todos ao seu redor, né? Claro, com Sim, certeza. professor, porque às vezes não adianta, que nem hoje em dia a gente vai muito por indicação. Não, vai naquele médico que ele é ótimo, vai naquele farmacêutico que ele é bom. Mas aí pega uma pessoa idosa e fala, vai naquele farmacêutico que ele é o melhor. A pessoa chega lá, o farmacêutico é grosso, é ignorante, é arrogante, e às vezes o que essa pessoa às vezes está procurando era alguém com mais simpatia para explicar direito as coisas para ela, né? Então você já acaba perdendo aí. Sim. E isso está muito ligado com uma coisa que a gente vai ver mais lá na frente, na próxima aula, que é a questão da comunicação. Primeiro, que a gente tem que... A primeira coisa, a gente tem que aprender a passar informação. A gente tem que entender que tem pessoas diferentes, com conhecimentos diferentes, com facilidades diferentes de entender uma informação. Então, você tem que se adaptar a isso. Né? Não é porque você tem um monte de conhecimento que você tem que falar com uma linguagem técnica, científica para todo mundo. Você tem que saber para quem que você vai falar numa linguagem mais simples, para quem você vai falar com uma linguagem mais elaborada, mais científica. Então, essa questão da comunicação é bastante importante também, porque às vezes pode ser que nem seja uma questão de você ser grosseiro, você ser arrogante, mas às vezes é a forma que você se utiliza para passar uma informação. E às vezes isso pode fazer com que as pessoas pensem que você está sendo arrogante. Por exemplo, se eu pego uma pessoa que tem uma linguagem simples e de repente eu começo a falar, né, passar informação a respeito do medicamento de uma forma super científica, a pessoa não vai entender nada. Então ela pode até, de repente, no pensamento dela, imaginar que eu estou sendo arrogante, porque eu estou usando uma linguagem muito difícil para até, de repente, humilhar essa pessoa. Não, às vezes é porque a pessoa realmente não consegue entender que ela tem que adequar a linguagem dela, sabe? Então, são várias as coisas que têm que ser levadas em consideração. Às vezes tem gente que é realmente arrogante, mas tem gente que às vezes não sabe que está sendo arrogante porque não sabe que está se comunicando de uma forma que não é a mais adequada. Não sei, pelo menos eu vejo assim, que a gente tem, isso é fato, a gente tem que adequar a nossa linguagem. Sim, E, verdade. né, às vezes eu vejo que se você não consegue adequar a sua linguagem corretamente, você acaba passando uma imagem não muito
positiva, né, para as Sim, pessoas. principalmente se a pessoa tem muita dificuldade, né? Se ela Sim, sim. não compreende, então... Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim mesmo, né? Que o pessoal na última farmácia que eu trabalhava vivia falando assim: nossa, como você tem paciência. Mas a minha função, uma das minhas funções principais é fazer com que o paciente saia do local sem dúvidas. Então eu não me importava de explicar uma, duas, três, quatro vezes. Para mim nunca foi nenhum sofrimento fazer isso, nunca foi algo que me aborrecesse, nada disso. Por quê? Porque eu sei que, né, a pessoa precisa sair, ela não pode, de repente, sair com uma dúvida e, de repente, tomar um medicamento que a gente sabe que não é brincadeira. O medicamento não é uma coisa simples assim, né? Um erro na hora de você utilizar o medicamento pode ser fatal. Então, eu sempre tive essa paciência, digamos assim, de tentar explicar bem explicado, tentar mudar minha linguagem para que a pessoa ali do outro lado compreenda. E tipo assim, até de ser chato, tipo, entendeu, compreendeu, tal. Posso ficar tranquilo, posso entender que você realmente entendeu como é que tem que usar o medicamento. Assim, e todo mundo sempre falava, nossa, como você tem paciência. É que, Mas na verdade, assim, você tem que trabalhar dois pontos, né, professor? Como você passa a informação da maneira mais clara possível e como o paciente vai interpretar o que você falou, né? isso mesmo. Porque às vezes o claro para mim não é o claro para ele, né? E é uma coisa que é importante é que a gente sempre se coloque no outro lado, né? A gente se coloque no lugar do outro. Eu posso ter facilidade de entender uma explicação de uma certa forma, mas uma outra pessoa pode ser que não. Eu posso, uma coisa que é muito básica assim, né? Eu posso ir lá e escrever, né, tudo para uma pessoa, sem perguntar se ela sabe ler. E de repente eu entrego um documento lá cheio de regras como tomar o medicamento e a pessoa vira para você e fala, mas eu não sei ler, né? Então a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro. O que é fácil para mim nem sempre é fácil para o outro. E essa questão é bastante importante. A gente tem que se adaptar, saber se adaptar mesmo para as mais diversas situações. Então, eu tenho que ter um tipo de linguagem para um paciente que é muito simples, né? Eu tenho que ter um tipo de linguagem quando eu vou falar com um profissional da saúde, eu tenho que ter um tipo de linguagem quando eu vou falar com o meu funcionário, eu tenho que ter um tipo de linguagem diferente quando eu vou falar com um representante de uma indústria, qualquer coisa assim. Então é bastante importante que a gente tenha essa consciência da questão da linguagem. Bom, vamos em frente. Oi? Ok. Vamos em frente. Então, falando, né, mais uma vez da apresentação pessoal. Vocês vão dizer, nossa, mas que óbvio, mas é sempre bom a gente reforçar, né? Então, a apresentação pessoal é bastante importante, né? É uma das primeiras coisas que a pessoa do lado de lá vai prestar atenção é de como você está se apresentando, né? Então, roupas discretas que transmitam seriedade e respeito. Quando nós estamos no nosso local de trabalho, a gente tem que fazer de tudo para mostrar que nós somos, né, pessoas discretas. Muitas vezes as pessoas vêm contar segredos para a gente, e que somos pessoas, né, que transmitimos um certo grau de respeito. O que eu faço do meu local de trabalho para fora não interessa. De repente eu gosto sei lá, me trajar de bermuda e camiseta. E é assim meu dia a dia. Eu não posso levar isso para dentro do meu local de trabalho, né? Porque eu tenho que ter uma apresentação pessoal boa para que as pessoas passem a confiar em mim. Cabelos limpos e sempre presos, maquiagem leve no caso das mulheres, barba parada,
manter as mãos e unhas limpas. Não sei se alguém já teve algum tipo de situação onde teve que ter contato com alguém, né? Você teve que ter contato com um profissional e que você de repente viu as unhas do profissional bem sujas. É uma coisa que te chama atenção. E principalmente, né, utilizar o crachá de identificação. É bastante importante isso, porque quando a gente utiliza um guarda-pó, e geralmente dentro das farmácias, principalmente, ou dentro dos laboratórios, os guarda-pós são iguais para todos os profissionais, a gente precisa se identificar, a gente precisa mostrar que a gente é o profissional farmacêutico. Então, o crachá é bastante importante, porque ele vai, muitas vezes, diferenciar a gente dos outros profissionais. Professor, É. na sua opinião, você acha que tatuagem ainda interfere? Tatuagem não, na nossa área não. Na minha opinião, não. Na sua opinião. Em relação a, tipo, tatuagens visíveis, como mão, pescoço, porque tem alguns lugares que não aceitam, né? Tipo, a imagem do profissional acaba não demonstrando tanta responsabilidade. Sim. Na minha opinião, não. Na opinião de alguns usuários de farmácia, pode ser algum tipo de entrave, né? Tipo, pessoas mais velhas, que são, queira ou não queira, são uma boa parte do nosso público, né? Mas as pessoas mais velhas, que eu digo bem velhas, né? Porque eu sou velho e não tô nem aí. Mas no caso de algumas pessoas bem de mais idade, isso pode ser um pouquinho pode de repente criar uma certa barreira, mas de uma forma geral não, porque a tatuagem hoje ela está tão disseminada, todo mundo tem, né? Então eu acho que é mais para pessoas bem mais velhas mesmo que pode ser algum tipo de entrave. Caso contrário, não. Mas que profissão, por exemplo, que vocês acham que pode ser ainda um problema? Nossa, eu vou tatuar meu pescoço inteiro agora. Eu vou virar o MC Guimê, professor. Tinha dúvida agora. Vou virar rapper. Vou tatuar todos os meus cachorros. Não, mas não vamos falar que eu falei. Eu vou falar, o professor falou que é de boa. Eu vejo, assim, que ainda existe um pouco de preconceito. Principalmente das pessoas mais velhas. Não, isso eu acho que vai existir sempre. Sempre vai ter alguns, né, que vão ter esse preconceito, mas já foi mais, vamos dizer assim. É que as pessoas estão mudando, né? Meu pai, por exemplo, quando a minha irmã fez tatuagem, ele quase matou ela. Hoje ela tá com o braço fechado. Pois é. Professor, uma das áreas que ainda, infelizmente, existe preconceito em relação à tatuagem é a enfermagem. Sério? Aham. Até mesmo no próprio Corém, nas entrevistas e coisa, até tem uma amiga minha que trabalha no Hospital Marcelino Champagnat, quando ela foi fazer entrevista, eles perguntaram se ela tinha tatuagem, que eles não admitiam, ou se ela tivesse, que ela nunca mostrasse. Nossa. E até mesmo piercing também, ela tinha um piercing no nariz, que eles pediram que, tipo, quando ela entrasse no local de trabalho, ela tirasse. Não, eu concordo. Piercing na nossa área é preconceito mesmo. Aí eu até peço, desculpa até interferir, mas piercings e coisas que são muito vulgares, que chamam muito atenção, aí eu acredito que realmente gera um certo problema, né? Não, Nesse sentido com relação à aparência. Eu já discordo muito de você. No caso, em relação o piercing dela, Leandro, era bem pequenininho, era um pontinho de luz que ela tinha no nariz. Tá, mas eu discordo um pouquinho que seja preconceito. Isso, na verdade, é uma questão de segurança. Aprender, talvez, não sei. Sabe por quê? Porque você está num ambiente de saúde e o piercing, queira ou não queira... É um adorno, né, professor? E tudo pode estar compatível à proliferação de bactérias, né? Muito. Então, o piercing... Não é só o piercing, é brinco,
anéis, pulseiras. Eu tô vendo a menina da foto ali, a menina da foto nem brinco tá usando. Sim. Então, quando a gente for falar de manipulação, vocês vão ver que é uma coisa assim de doido. Não pode absolutamente usar nada, porque qualquer coisa pode ser fonte de contaminação. Eu não acho que seja tanto preconceito, acho que é mais essa questão da segurança mesmo. Sabe? Bem colocado. Desculpa, acho que me expressei errado. É com relação não. realmente realmente isso, bactérias, né? E trazer esse outro lado, né, de higienização, né? Para o cliente, né? Se fosse na época que eu comecei a trabalhar, eu diria sim, tem muito preconceito em relação a isso. Mas hoje acho que não, até sabe por quê? Porque uma boa parte da juventude hoje tem um piercing, tem alguma coisa assim, não tem? Professor, mas é questão é também aquela coisa. Uma coisa é um piercing no nariz, uma tatuagem no braço. Agora, outra coisa é uma pessoa com o corpo todo fechado, tatuagem, cheio de piercing na cara. Eu acho que isso gera um pouco de... Tipo, assusta Com a orelha entupida de piercing. Aí sim, né? Sim, aí sim. Agora, se é uma coisa assim, é uma tatuagem... Sim. Meu pai é da época que falava, meu filho, se tiver tatuagem, vai levar uma surra e pode sair de casa. Agora, vocês já imaginaram aquelas pessoas que tem aqueles alargador na orelha e querem procurar serviço na área, assim? Eu, no meu ponto de vista, eu tenho um certo preconceito, porque eu acho ridículo. Eu tenho um ex-aluno que ele tinha. E ele teve um pouquinho de problema realmente, até em conseguir estágio e tudo mais. E agora, esses tempos, eu encontrei ele e ele tirou. Ele está trabalhando numa farmácia de manipulação e tirou. Agora, não sei se é porque ele trabalha numa farmácia de manipulação ou se é pela questão profissional mesmo. Mas era grande, assim, né? Chama atenção. Aí pode ser que exista um pouco de preconceito, sim. Agora, se é uma coisa assim que não é exagerado, esse tipo de coisa, acho que não. Eu não acredito. Até porque o que a gente tem hoje na área de farmácia? Se as farmácias, por exemplo, resolverem criar muita barreira, não pegamos ninguém que tenha tatuagem, quantas farmácias vão ter que fechar? Porque quantos farmacêuticos têm uma ou outra tatuagem, pelo menos? Né? Então, eles tiveram que dar abrir um pouquinho, fazer uma abertura em relação a isso. Agora, claro, quando é um pouco exagerado, pode ser que realmente tenha. Eu acredito que tenha, sim. Fica um pouquinho mais difícil, sim. Pode usar, não é proibido, mas tipo, precisa ser algo discreto, né? Sim, no caso de piercing, brinco, esse tipo de coisa, é sempre bom tirar, independente da área que você trabalhe, porque é realmente fonte de contaminação. Agora, uma tatuagem aqui, uma ali, não vejo assim como... Chama muita atenção para o seu corpo do que para o que você tem a mostrar, no caso. Eu pelo menos vejo assim. E eu vejo no dia a dia também que desde que seja uma coisa não muito chamativa, não traz problema nenhum. Bom, vamos em frente? Mas isso também não é só na área da farmácia, né, professor? Referente a outras áreas também. Sim, com certeza. Com certeza, não é... Não é na farmácia, não. Até na farmácia é um pouco mais... livre assim do que em algumas outras áreas de trabalho. Bom, que mais? Falando de vestimenta e identificação pessoal. Então, lembrando que avental branco ou avental claro é importante, porque não é para identificar a gente como diferente, é porque é um EPI, é um equipamento de proteção individual. Então, quando existem algumas regras de vestimenta, como, por exemplo, utilizar um guarda-pó de manga comprida, até nas aulas de laboratório. Não utilizar sapato aberto,
não utilizar roupa curta, ou bermuda, ou saia, quando você entrar dentro de um laboratório, tudo isso é questão de proteção individual, né? De repente cai um produto químico em cima de você, o guarda-pó, teoricamente, é para ser uma barreira. Cai um produto químico no seu pé, o sapato fechado é uma barreira para evitar que, de repente, chegue lá nos seus pés. E assim vai. Então, além de ficar padronizado, além de você ser identificado pelo seu guarda-pó, o mais importante é que ele é um equipamento de proteção individual. Claro, transmite seriedade e respeito? Sim. Mostra que a gente é da área da saúde? Sim. Apesar de que guarda-pó hoje está indo para outras profissões que não são da área de saúde. Não sei se vocês já perceberam. Sim. Pois é. Vendedor de colchão. Aham. Que mais? Alguém já viu mais alguma coisa? Não sei. Pessoas que mexem. Pessoas que mexem com estética também. Massagista. Isso. Não, aí não deixa de ter uma certa ligação com a saúde, né? Com a saúde. Mas eu tenho visto na TV que tem alguns pastores que estão usando também. Não sei se vocês já viram. Não vi. Já. Não vi também. Eu já vi na TV. Por que eu não sei. Mas tudo bem. Então... Eles curam as pessoas que vão lá também. Porra, brincadeira. Vamos em frente, que esse é um terreno perigoso. Respeito, professor, são os médicos enviados diretamente de alma. De Deus. São os médicos de alma. Isso aí. Vamos em frente. Avental, então, é uma coisa bastante importante. Isso é uma regra que os próprios médicos... Os médicos são os primeiros a quebrar essa regra. Avental é para ser usado em ambiente de trabalho. E é tão feio, a gente às vezes encontra pessoas na rua com os avental. Gente, como é ridículo isso, né? E perigoso, porque imagina você... nesse momento, né? Você como médico trabalhando dentro de um hospital... Não médico, como profissional da saúde, trabalhando dentro de um hospital cheio de doentes contaminados, e você sai para ir num restaurante, você sai para ir numa lanchonete, sai para ir para sua casa com o avental que você usou o dia inteiro, transmitindo micro-organismo para todo mundo. Os médicos são os piores, porque eles são os primeiros a fazer isso. Se vocês forem ao redor de hospitais, em restaurantes, em horário de almoço, vocês vão encontrar sempre. Querem se aparecer, né, professor? Pois é. Mas estão se aparecendo, na verdade, de uma forma ruim, né? Mas paciência, né? Bom, vamos lá. O que mais? Calçados, já falei. Funcionários, teoricamente, outros funcionários do estabelecimento deveriam usar um uniforme de cor distinta, mas geralmente todo mundo utiliza o branco, então é sempre bom ter um crachá de identificação mostrando que você é o farmacêutico, porque muitas vezes as pessoas vão chegar no estabelecimento e vão perguntar: gostaria de falar com o farmacêutico. E você tendo o seu crachá lá, as pessoas já te identificam. Outra coisa que é bom colocar na área de farmácia, né? Não sei nas outras áreas dos farmacêuticos, mas nas farmácias, se a fiscalização passar e não tiver de jaleco, o farmacêutico responsável que assina pela farmácia, ele é multado. Sim, sim. Se ele está dentro do... passa dos 2.000. Se ele está dentro do horário de trabalho dele, ele tem que estar uniformizado. Ele tem que estar com a sua identificação e tudo mais. Isso sempre. Em qualquer área que ele esteja trabalhando como farmacêutico e possa ser fiscalizado. Se isso acontecer... professor, aí passam a faculdade inteira usando jaleco para tudo, e aí quando realmente precisa, não usa. Não usa, é verdade. Mostrou demais daí. Bom,
Vamos em frente. Outro ponto importante, a postura. Não é a postura se você tá arcado, se você senta direito, se você... Não, é a tua postura como profissional, né? Isso é bastante importante. Isso vai fazer com que... A sua postura vai fazer com que você seja valorizado e seu estabelecimento seja valorizado. Então, é importante que você seja proativo, né? Então, ter iniciativa com tudo que precisar, relacionado com os seus colegas, relacionado com o seu empregador, relacionado com o seu paciente. Ser paciente também, né? E ser educado. Não custa nada, né? Desempenhar um papel de liderança é bastante importante. Você é o chefe da equipe, você tem que ser o líder. Então, isso é bastante importante. Comunicar-se bem com todos, paciente, equipe de trabalho, proprietário, demais profissionais da saúde, como eu comentei com vocês, sempre sabendo qual forma de comunicação mais adequada para cada um. Manter sempre o bom humor, respeitando o limite e o espaço de cada um, é importantíssimo. Nada pior do que você trabalhar com uma pessoa mal-humorada. Ser pontual, isso é bastante importante. Apesar de algumas pessoas não acreditarem muito nisso, mas você ser pontual é bastante importante. Isso faz parte daquilo que você constrói, né, como postura. Mostrar respeito às condutas dos outros profissionais. Então, não sair por aí falando mal ou, né, desdenhando dos outros profissionais, é sempre importante. Por mais que um outro profissional esteja errado, não é por isso que você vai ficar desdenhando dele. E agregar valores ao estabelecimento. Então, a tua postura vai fazer com que o seu estabelecimento seja melhor visto, bem visto, né? Desde que sua postura seja adequada. E a linguagem corporal. Essa é bastante importante. Então, é o que a gente chama de comunicação não verbal, é aquela comunicação que você... aquela informação que você passa para as outras pessoas sem precisar abrir a boca, né? Então, a forma como você se movimenta, a forma como você gesticula, a forma como você se expressa, né? Se expressa, que eu digo, sem precisar falar, vão dizer o que você está sentindo, como você na verdade, né? Então, é importante que você conheça um pouco dessa linguagem corporal para que você utilize ela da melhor forma no atendimento às pessoas, né? Para que realmente você transmita confiança e transmita um ar de seriedade e de respeito. Então, tudo isso, né? A forma como você anda, a forma como você fica parado, a forma como você se movimenta de uma forma geral, vai dizer como você está se sentindo, o que você está pensando. Contato visual é extremamente importante, né? Então, você olhar nos olhos das pessoas não custa nada, né? E transmite uma confiança bastante grande. A pessoa vai ver que você realmente está interessado no que ela está falando. Então, é importante que vocês comecem a treinar isso desde já, quando vocês estiverem atendendo alguém, vocês estiverem conversando com alguém, olhem nos olhos, não fiquem olhando para as outras coisas, porque vocês vão demonstrar desinteresse, né? Pessoas que não olham nos olhos muitas vezes são consideradas não muito leais, não muito sinceras, né? Então, mas quem olha muito também é porque segundo as intenções. Nem sei. É o que eu ia dizer, Leandro. Quem olha muito dentro do olho é porque está querendo alguma coisa. Só que mas agora percebe... não é mais regra isso, né, professor?
Pois é, mas quem percebe isso é porque está interessado também, né? Que os olhos. É verdade, não Viu, percebo. Leandro? Vou começar a reparar mais. Então, assim, conforme os gestos que você tem, você está mostrando para os outros o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você é, né? Então, é uma coisa bastante importante. O farmacêutico de braço cruzado, ele está atendendo lá, ele está, então, na defensiva, ou ele não, o que você está perguntando, o que você está falando não está agradando, ou a pessoa está te perguntando coisas que você não sabe, e você está bastante inseguro em relação a isso, ou, entre aspas, você está de saco cheio com a pessoa que está na tua frente, e assim por diante. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Então, coloco aqui para vocês. Tem diferença entre essas duas fotos aqui? Não. Tem. Na questão da linguagem corporal, alguma coisa Ali diferente ele tá com os braços entrelaçados, demonstrando insegurança e olhando para a menina, não para a mulher. Então, enquanto a do lado esquerdo, a moça, ela até se curva um pouquinho à frente. Certíssima. Ela está olhando no olho, ela está sorrindo e ela está curvada para frente, como se ela quisesse ter falando ao paciente, exato, né, professor? Exato. No outro caso ali. Estamos identificando um caso de pedofilia aqui. Não é tanto. A Gabi é foda. Mas ele tá. A menina tá olhando para ele tá olhando para a menina, ele tá sorrindo, mas a mão dele tá demonstrando que ele não tá muito. Ele é o pai dela. Não é o pai dela. Ele não tá muito à vontade nessa situação ali. Talvez porque a menina esteja perguntando alguma coisa que ele não sabe, a gente não sabe. Mas o rosto está falando uma coisa e os braços estão falando outra. Porque ele está olhando para ela, ele está sorrindo, mas ele está com os braços cruzados. Então são, às vezes, detalhes que fazem a diferença. Enquanto do outro lado, a moça está sorrindo, está olhando os olhos, está curvada para frente, mais próxima ao paciente, né? Está com as mãos abertas, os braços abertos. Então ela está numa outra. E esse olhar no. Como o sorriso chama atenção na nossa área, né? Sim, faz muita diferença. Verdade. E olha só o exemplo, ela está olhando para o senhor de idade e não está criando um clima ali. E ela está olhando no olho, está sorrindo e não tem clima. Vai agora saber se o senhorzinho ela, né? Não tá. Vai saber. Vai saber se o senhor tem uma Aparentemente tem nada para ser a neta dele. Pois é. Então, gente, é isso por hoje. E daí a gente deixa a parte da comunicação, que é um pouquinho mais extensa, para a próxima aula. A gente continua nesse assunto aí e fala, então, dessa última questão, que é a comunicação, que é extremamente importante. Beleza? Beleza, professor. Valeu pela aula de hoje. Então, não esqueçam de dar uma olhadinha lá no fórum. Tem 48 horas para responder. Isso. Ô, William, para de ficar lembrando, a galera fica preguiçosa. Então vejam lá o blogzinho, né? Não sei se é blog, que é aquilo, a postura do farmacêutico profissional no seu próprio local de trabalho, o que vocês acham, e daí coloquem a opinião de vocês lá, tá? Eu vou só dar uma confirmada. Vou dar uma confirmada se o blog está aberto para 48 horas. Se não tiver, o blog não, o fórum. Você vai fazer chamada, professor? Não, a chamada é a participação de vocês. Tá? Então, a participação de vocês é a minha chamada. Beleza, professor. Tá? Então, escrevam lá qualquer opinião de vocês, que vai ser a chamada de vocês.
Beleza? Então, Ok, obrigado, professor. Então, Obrigada, nada, imagina. Um grande Boa abraço. noite. Boa noite. Tenha uma boa noite. Tchau, boa Descanse noite. no final de semana. E até a semana que vem. Tchau. Tchau. Beijo, tchau.